Som. Graça e paz, amados. Amém? Você está feliz aí com Jesus? Diga glória a Deus. Dá só um pouquinho mais de volume aqui no retorno, filho. Se você puder, querido, fique de pé, por gentileza. Eu sei que você já levantou, se assentou, se ajoelhou. Eu me sinto muito honrado nessa noite de estar aqui para poder adorar ao Senhor com os irmãos. Eu sou um dos pastores da Assembleia de Deus Ministério Abençoando Vidas lá do Parque São José. Está aqui me acompanhando a minha linda esposa, Kelly Cristina. E mesmo com essa cara de garotão, eu já tenho uma filha de 18 anos, que é a Karen Santos. Somos casados há 19 anos, debaixo da bênção de Deus. E todos servimos ao Senhor ali na Assembleia de Deus em Parque São José. E foi uma bênção ter conhecido o apóstolo e me dar essa oportunidade de estar aqui nessa noite. E eu tenho certeza que para tudo tem um propósito. E se ele me trouxe aqui nessa noite é porque ele tem um propósito de me abençoar. E ele também tem um propósito de abençoar a sua vida através da minha, porque eu sou um canal do Senhor nessa noite para abençoar a sua vida. Então diga para a pessoa que está do seu lado, diga para duas pessoas que estiver próxima a você: o Espírito Santo tem um propósito nessa noite. Diga assim: o único propósito do Espírito Santo nessa noite é abençoar a tua vida com toda a sorte de bênçãos. Então vamos dizer para ele que ele é bem-vindo nesse lugar, querido. Se você pode, feche seus olhos. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É um desejo. Se você sabe, cante, querido. Ser luz com sua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Cante a Ele. Libera a tua adoração nesse lugar, querido. Diga qual é o desejo do seu coração. Sermos inundados. Diga mais uma vez. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. É um desejo sermos. Diga, Santo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Seja bem-vindo, Senhor. Tu és bem-vindo, Deus. Oh. Quantos além de mim aqui nessa noite vieram para adorar o nome dEle? Levanta a sua mão. Santo, Santo, Tu és santo. Santo, Santo, Tu és santo. Eu posso ouvir somente os homens declarar isso a Ele nessa noite. Cante: Santo. Enquanto as irmãs declarem que Ele é santo, os homens adoram o nome dEle. Diga: Santo. Que vontade de adorar. Que vontade de te adorar. Que vontade de ficar aqui.
sem importar com os que estão por perto. Vou em um lugar secreto te adorar, simplesmente te adorar. Os adoradores, levanta sua mão em alto e diga pra ele: oh! Simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. Só pra te orar, o meu coração pra te amar. Oh Senhor, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar, simplesmente te adorar. O meu coração pra te amar, meu maior desejo hoje é simplesmente te adorar. Oh, viemos te adorar, Senhor. Viemos te adorar, Senhor. Sabe uma coisa que eu aprendi, querido? Que o caminho mais curto do nosso milagre é através da nossa adoração. A intensidade da tua adoração, isso é forte. Ela diz a velocidade que o teu milagre vai chegar na tua casa, na tua família, no teu ministério. Então qual é a intensidade da tua adoração nesta noite, querido? Eu não sei o que você veio buscar do Senhor, eu não sei o que você veio buscar da parte dele. Eu não sei quais são os milagres que você tem pedido a ele para o ano de 2016. Mas a intensidade da tua adoração é que vai dizer a velocidade que o teu milagre vai alcançar a tua vida nessa noite. Diga para a pessoa que está do seu lado: a intensidade da tua adoração é que vai dizer a velocidade que o teu milagre vai chegar nessa noite. O volume do teu clamor é que vai dizer ao tamanho da tua dor nesse lugar. Então abra sua boca nessa noite, querido. Libera a tua adoração a ele. Somente as vozes, declare: Santo, Santo. Atrai a presença dele, atrai a presença dele. Diga: Santo, Santo. Santo. Oh, ele está aqui. Oh, declare mais uma vez: Santo, 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 Santo. Santo. Tu és santo.
pode adorar ao Eterno nessa noite? Receba a nossa adoração, Senhor. Receba o nosso louvor, Senhor. Aleluia. 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 O Eterno está aqui, querido. O Eterno está nesse lugar. Abra, por favor, comigo a sua Bíblia. Evangelho segundo escreveu Lucas. Pode continuar adorando ao Senhor aí, querido. Lucas 7:7. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória, Deus. Nós viemos aqui para adorar ao teu nome, Deus. Receba, receba, Eterno. Aleluia. Lucas capítulo 7, versículo 7. Aleluia. Diz assim a minha versão: por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, uma palavra, e o meu servo será curado. Por isso não me julguei digno de ir ter contigo. Dize, porém, apenas uma palavra, e o meu servo será curado. Pode tomar assento glorificando ao nome do Senhor, querido. Prometo que eu não vou demorar. Antes de meia-noite, a gente termina. O tema é muito propício, porque quem aqui não precisa de um milagre? Quem precisa de um milagre aqui? Diga glória a Deus. Eu preciso de mais de um. Na verdade, se eu fosse numerar aqui a quantidade de milagres que eu preciso, apóstolo, eu não ia nem pregar, eu ia ficar só pedindo milagre aqui. Essa passagem que nós lemos, você conhece muito bem a história de um homem que era muito poderoso, o centurião de Cafarnaum. E ele ficou sabendo que Jesus estava ali por perto. E o servo dele, um empregado, estava enfermo. E não era qualquer enfermidade. Era uma enfermidade que poderia causar a morte daquele homem a qualquer momento. E quando Lucas escreve e relata esse acontecimento, Lucas teve que passar por cima de muita coisa que ele achava que sabia. Porque, se não me falha a memória, Lucas, ele era médico. Ou estou errado? Lucas era médico. Ele sabia todos os procedimentos que teria que fazer uma visita para diagnosticar a enfermidade, para saber quais eram as causas daquele mal, para saber quais eram os problemas, o que ele tinha comido no dia anterior, qual seria a sua descendência, para saber se aquele problema ali era um problema hereditário. Mas, por alguma razão, e eu sei qual é essa razão, por revelação do próprio Espírito Santo para a vida desse centurião,
Ele quebrou todos os protocolos que Lucas poderia entender, ou pensar que entendia. Eu imagino Lucas querendo rasgar o seu diploma de medicina, e esquecer e abandonar tudo que ele sabia sobre isso, quando aquele centurião chega perto de Jesus, ou melhor, manda um recado até Jesus, e diz para Jesus: olha, eu não sou digno de recebê-lo em minha casa, em outras versões. Mas eu sei que se eu tocar em Jesus, ou Jesus me tocar, pode acontecer um milagre. Mas eu não preciso de tocar em Jesus nessa noite. Eu não quero nem que tu me toques. Eu sei que uma visita do mestre na minha casa poderia mudar toda a minha história. Porque afinal de contas, aonde Jesus estava, onde Jesus passava, acontecia muitos milagres. Mas o centurião também não queria receber a visita de Jesus porque ele se achava indigno. Mas o Espírito Santo libera e revela um mistério, um segredo espiritual para o centurião poderoso. E diz: olha, somente uma palavra profética liberada pelos teus lábios, Senhor, já basta para que o meu servo, já basta para que o meu empregado seja curado deste mal. Se eu fosse intitular essa mensagem, porque eu não tenho o costume de colocar um tema, de trazer mensagens temáticas, mas se eu fosse intitular um tema, colocar um tema nessa mensagem, eu poderia colocar: uma palavra profética gera um milagre sobrenatural. Porque foi o que aconteceu ali. Você conhece a história, nós não vamos nos perder, ou perder tempo falando sobre isso, ou melhor, ganhar tempo, porque quando falamos da palavra, ganhamos tempo. Mas o meu objetivo não é trazer uma mensagem histórica para você, trazendo os fatos e os detalhes do que aconteceu na época. Mas o meu intuito é trazer, dentro desse versículo de número 7, a revelação de um mistério poderoso do Espírito Santo para a vida daquele centurião. É que as palavras de Jesus tinham poder para fazer infinitamente mais de tudo aquilo que ele precisava naquele momento. O centurião foi curado através de uma palavra, porque as palavras, elas têm poder. E eu não digo só a palavra de Deus, que é a palavra das palavras, que é o poder dos poderes, mas nas nossas palavras tem o poder. Você quer ver uma coisa? Com palavras nós podemos levantar um cidadão, colocar a moral dele lá em cima. Mas com palavras nós também podemos jogar uma pessoa lá embaixo, humilhando-a. Eu já passei por isso. Quem mais aqui além de mim já foi humilhado por palavras? Quem mais além de mim aqui já foi caluniado? E eu de púlpito confesso aos irmãos que, completamente inocente, pessoas próximas à minha família, pessoas próximas de mim, conhecendo as minhas origens, falando coisas terríveis ao meu respeito, coisas que poderiam acabar de fato completamente com o meu caráter e comprometer o meu futuro ministerial, o meu futuro como homem, como pai de família. As palavras têm esse poder, querido. A palavra, ela tem poder de criar um caráter, como pode também denigrir e defamar uma pessoa, a ponto daquela pessoa nunca mais ter moral e ter uma credibilidade dentro da sua comunidade, onde ele mora, dentro da sua família, dentro do seu ministério, porque a palavra tem esse poder. Quando nós ouvimos músicas que têm invadido aí as nossas casas, muitas das vezes sem querer, letras que têm levado a juventude fazendo apologias a drogas, músicas que têm levado pessoas a tirar a sua própria vida, músicas que podem mexer com a adrenalina da pessoa e fazer com que a pessoa fique agitada, músicas que trazem palavras que podem acalentar o coração e levar essa pessoa a um relaxamento total. Já dizia o Rodolfo que existem músicas que falam sobre traição e o cara fica desconfiado, porque a palavra, ela tem esse poder. Há quem diga que uma agressão verbal dói muito mais do que se você tomasse uma surra, porque a agressão verbal, ela abre cicatrizes no nosso interior abre feridas no nosso interior que não cicatriza por nada. São cicatrizes, ou melhor, feridas
que nos acompanha talvez de lá da nossa infância. Palavras que foram faladas ao meu coração, ao seu coração, quando ainda éramos crianças. E por causa de algumas palavras, nos frustramos, não conseguimos avançar, não conseguimos crescer, não conseguimos, conquistar, porque palavras surtiram efeito na nossa vida e na nossa trajetória, porque a palavra tem esse poder. A palavra que você diz, que você pronuncia, também tem esse poder. Poder de abençoar, já dizia o sábio Salomão, e de amaldiçoar. O poder de dar vida e o poder de trazer a morte. Diga, a palavra tem poder. E o centurião parece que sabia e entendia muito bem disso. Porque ele entendeu que se Jesus liberasse uma palavra naquele dia, o seu servo seria curado. Talvez você veio aqui nessa noite e foram ministradas tantas palavras aqui, e por causa de uma palavra liberada do altar, porque desse altar aqui, quando é liberado palavras desse altar, ela tem um efeito muito forte na sua vida. Talvez por causa de uma palavra, você pensou em desistir, você pensou em olhar para trás, você pensou em abandonar o navio, você pensou em abandonar o seu ministério, você pensou em desistir do seu relacionamento conjugal, você pensou em desistir do seu casamento, mas por causa de uma palavra liberada deste altar aqui hoje, a sua história pode ser completamente mudada. Quantos creem nessa palavra? Quantos creem numa palavra que pode mudar a nossa história, que pode mudar o nosso cativeiro, que pode restaurar a nossa sorte, que pode trazer de volta tudo aquilo que foi roubado, tudo aquilo que foi tirado pelo inimigo, que pode trazer a resposta, que pode trazer o sim para você nessa noite? Eu creio que nessa noite eu posso sair do com sim dessa noite de Deus na minha vida. Escute. Centurião, ele sabendo do poder da palavra, ele disse: Senhor, se apenas uma palavra for liberada, o meu servo vai ser curado. Quais são as palavras que nós temos ouvido acerca do nosso país? Quais são as palavras que nós temos ouvido acerca da nossa economia? Nós ligamos a TV, nós ligamos o rádio, nós entramos nos principais canais de informação e de notícias da internet, e não tem outra coisa a não ser falando de que nós vamos viver o pior ano da nossa história econômica no país. Se a saúde estava ruim, vai piorar. Se a educação já não estava nada bem, vai piorar. Se existem políticos corruptos, ainda outros novos vão surgir. Se alguns rumores de guerra em 2015 foram fatos de trazer a escassez para países que nós vemos ao redor do mundo, no Brasil a guerra vai ser econômica. E essas palavras é o que nós temos ouvido todos os dias. Mas eu me lembro que no ano passado, quando eu vim aqui pela primeira vez, foi ministrada uma palavra profética sobre esta casa, de que nós viveríamos um ano apostólico, um ano de crescimento, um ano de boas notícias, um ano de conquistas e vitórias. E eu, se fosse você, eu levantava uma das suas mãos, não, melhor, eu levantava as tuas mãos, porque eu vou liberar uma palavra profética sobre a tua vida nessa noite. Mesmo que o mundo esteja falando que a falência está batendo a portas de muitos, mas nós estamos de uma palavra profética neste lugar. A última palavra vem do Senhor, e nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aquele que prometeu, ele é fiel para cumprir, ele é fiel para cumprir, e a última palavra pertence ao Senhor. Se você recebe esta palavra, libere um brado de adoração e aplauda forte ao nome dele. Existe uma palavra, querido, profética sobre a nossa vida.
E no dia que foi profetizado aqui, eu recebi essa palavra. Sabe por quê? A nossa igreja é como se fosse uma videira, como se fosse uma oliveira. E eu me lembro de uma palavra forte que o apóstolo Paulo diz, que em uma videira, uma oliveira, alguns ramos são cortados, mas novos ramos brotam. E até mesmo aqueles que foram cortados e foram embora, eles vão voltar e vão ser reenxertados. Sabe por quê? Muitas pessoas até saíram daqui, apóstolo. Foram cortadas, foram embora os ramos. Novos ramos cresceram. Mas existe a possibilidade dos ramos que foram embora voltarem e serem reenxertados. Porque é um ano de crescimento. É um ano profético de crescimento para a nossa vida. E quando o mundo estiver enfrentando a maior das crises, o maior dos temporais, nós estaremos vivendo e comendo o melhor dessa terra. Levanta a sua mão aí, querido. Levanta a sua mão, deixa eu profetizar. Hoje eu estou com vontade de profetizar nesse lugar. Queridos, deixa eu liberar uma palavra profética sobre a tua vida. Sobre a sua vida não vale mais encantamento, porque Ele te chamou para ser cabeça e não ser cauda. Ele te chamou para estar por cima e não por baixo. Ele te escolheu para viver o melhor desta terra. E se você crê, agora é o nome dEle. É através da palavra, querido, que Ele tem revelado a nós, que vai anular toda palavra contrária e toda palavra de maldição contra a tua casa e contra a tua família. Podem até ter se levantado contra você e falado: você não vai dar certo, porque o seu avô foi assim, o seu pai foi assim, e você também vai ser assim. Seu avô não foi feliz no casamento, seu pai não foi feliz no casamento, não vai ser você que vai ter um casamento perfeito. Eu já ouvi falar muito sobre isso a meu respeito. E eu estou entre família, e eu posso contar uma particularidade minha para vocês. A minha mãe nunca foi feliz no casamento. Teve 3 relacionamentos. O meu pai se casou 5 vezes. No meu casamento foi a coisa mais engraçada do mundo. Estava o meu pai com a esposa atual e as outras 4 ex. Tudo no meu casamento. Olha que derrota. E as pessoas falavam isso a meu respeito. Otaviano, ser pastor, esse camarada é uma pipa voada. Otaviano, se casar, ser pai de família, chefe de família, pode até ser que case, mas vai ficar uns meses lá. Quando acabar a lua de mel, quando ele vê que casamento não era essas coisas, ele vai meter o pé no balde, dar um chute no balde e vai acabar o relacionamento. Porque foi assim com o pai dele. O pai dele, com licença da palavra, era um galinha, que fazia o que bem entendia, que já casou-se várias vezes, filho de peixe, peixinho é. Do lado da minha esposa, nenhuma das tias da minha esposa foi bem sucedida no relacionamento conjugal. Há quem diga que existe uma maldição hereditária em algumas famílias, mas eu não creio e nem recebo e anulo isso na tua vida também, em nome de Jesus. E uma tia da minha esposa, da Kelly, lá em casa, falava assim: filha, você tem certeza que tu vai casar com esse cara aí? Esse cara não vai dar para nada que presta. Ele nunca deu para nada que presta. Não vai ser agora que você vai mudar essa situação. Mas glória a Deus, porque aquela palavra foi anulada, minha esposa não deu ouvido. E hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus, como eu falei aqui quando eu peguei esse microfone, eu tenho 19 anos de casado, vou fazer 20 anos de casado. Toda palavra contrária sobre a minha vida e sobre o meu casamento foi anulada. E hoje eu vivo um matrimônio santo diante do altar do Senhor, para a glória do nome dEle. Levanta sua mão, deixa eu profetizar de novo.
esta mesma bênção que está sobre o meu casamento, esta mesma bênção que está sobre a minha família, eu quero ministrar sobre a tua casa e sobre a tua família também. A mulher estranha vai bater em retirada, o homem estranho vai bater em retirada, e a sua casa vai estar debaixo de uma palavra profética, e você vai liberar essa palavra dos seus lábios. Eu e a minha casa servimos ao Senhor, eu e a minha casa servimos ao Senhor, e você vai viver o melhor dos seus dias para a glória do nome de Deus. Você pode adorar a Ele por isso, querido. Aqueles que um dia te olharam de cima para baixo, te menosprezando, dizendo que você não ia dar para nada, dizendo que a sua família não é uma família falida, essas mesmas pessoas vão te passar a te olhar de baixo para cima, porque Deus vai te colocar em lugares altos, vai honrar o teu posicionamento. Existe uma palavra de vitória sobre a nossa vida. 2016 para muitos pode ser ano de derrota e de falência, mas nós viveremos o melhor desta terra, porque assim diz o Senhor. Tem um pastor amigo meu, eu já estou terminando. Tem um pastor amigo meu que sempre que ele prega, ele conta uma história. E talvez você até já conheça, porque esse pastor ele é bem conhecido. Pastor Emanuel Lopes. E ele conta a história de que quando ele era bem pequeno, um pastor foi lá e testemunhou na igreja dele acerca do poder da palavra. E enquanto eu conto essa história para vocês, eu queria até que você se colocasse de pé, se o apóstolo me permite, para nós fazermos um ato profético nessa noite. E ele conta, preste bem atenção, de que um pastor muito aplicado à palavra, muito aplicado à pregação, estava orando como de costume lá no púlpito sozinho, de joelhos, quando de repente o Espírito Santo ministra uma palavra sobre os seus ouvidos e diz: eu quero que você se levante, vá até a rua tal, pare em frente ao número tal, que eu tenho algo a fazer contigo nesse lugar. Ele pensou que estava ficando maluco, que estava ouvindo vozes, continuou orando. O Espírito Santo repetiu o endereço, o nome da rua e o número onde ele deveria ir. Ele se levanta, fecha a igreja e vai. Era uma rua de muita movimentação, fluxo de pessoa muito grande. E ele imaginou que ele iria pregar, começar a pregar a palavra ali, e alguém ia passar por ele, e ele iria ministrar uma palavra àquela pessoa. Mas só que quando ele parou em frente exatamente ao número que o Espírito Santo havia falado para ele, o Espírito Santo falou assim: eu quero que você se volte para essa casa abandonada, para essa casa toda caindo aos pedaços, e você vai ministrar palavras de vitória sobre essa casa velha. Ele, sem entender, se virou para aquela casa que já não tinha janelas, que o telhado já estava todo esburacado, o muro já estava todo quebrado, uma casa que não dava para ninguém viver nela. E ele começa a ministrar palavras sobre aquela casa. Ele levanta suas mãos e começa a profetizar: casa velha, ainda existe uma solução para a sua vida. Casa velha, ainda existe solução para essa situação que você está passando. Casa velha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E nisso vinha um grande fluxo de pessoas, e ele parava de ministrar, ficava ali esperando que a pessoa passasse. Quando a pessoa passava, ele levantava a mão e começava a profetizar de novo: casa velha, Deus tem um plano na sua vida. Deus tem um plano de salvação na sua vida. A última palavra pertence a Deus, e Ele vai conduzir você pelo caminho que você tem que andar. E quando ele termina de ministrar algumas palavras direcionadas àquela casa velha, o Espírito Santo diz que ele já pode ir para casa. E ele vai para casa sem entender nada. Chega em casa, chama a sua esposa, conta o ocorrido, e a sua esposa, muito sábia, diz: meu querido, vamos continuar orando. Deus tem um propósito para todas as coisas.
E passaram-se anos. E ele nunca teve uma resposta para aquele ato profético que ele fez. Até que um dia, ele estava ministrando a palavra numa igreja cheia como esta hoje. E ele começa a falar sobre o poder da palavra, sobre a revelação da palavra. E ele chega ao ponto de testemunhar sobre o que ele tinha feito há anos atrás. E quando ele ministra e conta a história para a igreja, um homem de terno e gravata lá no último banco levanta a sua mão e grita lá de trás: pastor, eu preciso testemunhar algo de Deus. E ele é interrompido por aquele homem, e o pastor chama ele até a frente. Ele vem até a frente, pega o microfone e fala assim: igreja, há alguns anos atrás, eu não me recordo quantos anos, mas alguns anos atrás, eu era traficante. Eu era um dos donos dos maiores tráficos no estado. Só que a droga acabou com a minha família. A droga acabou com a minha saúde. E eu já estava desesperado. Até que eu fui para um terreno baldio e fiquei atrás de uma casa toda abandonada. Puxei uma arma, coloquei na minha cabeça, e quando eu estava prestes a puxar o gatilho, uma voz lá do meio da rua disse: casa velha, ainda existe solução para a tua vida. Casa velha, a glória da segunda casa será maior do que a primeira. Pastor, o meu nome era Casa Velha. Eu joguei a arma no mato, aceitei a Jesus e hoje eu sou diácono na casa do Senhor. Há poder na palavra, há poder na palavra. Ele não mudou. Ele não mudou. Diga: Jesus não mudou. Ele é o mesmo. Deus está me dando algumas palavras aqui nessa noite sobre a tua vida. Escute isso. Eu não sei quais são as circunstâncias que te trouxe até aqui, mas se numa quarta-feira essa igreja está cheia, é porque existem pessoas sedentas e precisando de milagres urgentes na sua vida. Jesus ele não chamou Pedro para ministrar uma palavra a ele quando ele estava se afundando lá nas águas, porque Pedro precisava de um milagre rápido, senão ele ia morrer afogado. Deus está ministrando no meu coração que existem pessoas aqui que precisam de milagres instantâneos. Promessas que foram feitas há anos atrás. E algumas pessoas aqui até já se esqueceram de promessas que foram feitas. Mas o Senhor manda lhe dizer: eu, Senhor, não esqueço daquilo que eu prometo aos meus. Porque o seu nome, o meu nome, está escrito nas palmas da mão dele. Toda vez que ele olha para a mão dele, está lá o teu nome, o meu nome, Pastor Otaviano. Eu prometi a ele isso, e talvez seja hoje o dia que eu receba. Olha o que a Bíblia diz: que pode se passar os céus e a terra, mas as minhas palavras, elas não hão de passar. Porque na palavra de Deus, na palavra de Jesus, tem poder. Pedro, Simão, já tinha feito de tudo para poder pescar. E diz a Bíblia que ele já estava lavando as redes, já tinha desistido. Aí Jesus chega no cenário, olha aquela situação e fala: Simão, deixa de ser bobo. Por que você está lavando as redes? Hoje é um ótimo dia para pescar. E Simão responde para ele: mas Jesus, mas mestre, eu já fiz tudo o que eu sabia. Eu já usei todo o meu conhecimento. Eu já usei toda a minha força. E eu não consegui resolver nada. Eu não consegui pescar nada. Aí Jesus diz para ele: Pedro,
Pode jogar a rede mais uma vez, Pedro. Aí Pedro entendeu o mistério. Falou assim: Senhor, eu já tentei com as minhas forças, eu já tentei com o meu conhecimento, mas é sobre a tua palavra. Eu acho que você não entendeu. É sobre a tua palavra que eu vou lançar as redes ao mar. Diz a Bíblia que ele pegou tanto peixe que o barco dele estava quase afundando, e foi preciso ele chamar outras embarcações para dividir os peixes que ele estava pescando. Levanta a sua mão e receba essa palavra profética. A palavra que eu vou liberar para a sua vida vai liberar tantos milagres, tantas bênçãos, tantas conquistas, que você vai ter que abençoar outras pessoas, porque você está debaixo de uma palavra profética que você não vai mais pedir emprestado, mas você vai passar a emprestar, porque a glória de Deus vai encher a tua vida nesta noite para a glória dele. Pega na mão aí da pessoa que está do seu lado. Diga assim comigo: Jesus, hoje eu sou profeta. Coloca palavras proféticas na minha boca, porque eu vou profetizar. Você vai profetizar para essa pessoa que está do seu lado aí, porque nas suas palavras tem poder. Através dessa pessoa que está do seu lado, que é um canal de Deus essa noite, seu milagre vai chegar. Feche seus olhos. Feche seus olhos aí. Que eu vou profetizar sobre você, eu vou profetizar sobre a igreja, e você vai profetizar sobre essa pessoa que está do seu lado. Mas a intensidade do teu clamor vai ser a velocidade do milagre que vai chegar na vida desse teu irmão aí. Então abra a boca e libere palavras proféticas essa noite. Senhor, nessa noite, como profetas dessa geração, eu quero liberar sobre a tua igreja, eu quero liberar sobre os teus filhos que clamam nesta noite, histórias mudadas, milagres conquistados. Ah, Senhor, aonde havia escassez, a tua abundância, Senhor, a tua prosperidade vai alcançar vidas nessa noite. Então o Espírito Santo vem e enche este lugar. Deus está movendo, Deus está movendo, Deus está movendo ao seu favor. É por causa do teu clamor que Ele vai se levantar do trono nessa noite. Vou deixar a bandara calabandare calabas. Escute isso, mulher. Quando você saiu da sua casa com esta mágoa no teu coração, e você sem pretensão nenhuma disse ao Senhor: hoje eu preciso de ouvir uma palavra. Você não estava nem muito afim de estar aqui nessa noite, mas o Espírito Santo te incomodou, você saiu e você chegou aqui. Por causa deste teu posicionamento, assim diz o Senhor: eu estou entrando na sua casa com providência nessa noite. E ainda hoje, quando você retornar para a sua casa, você vai ver o resultado do seu posicionamento de fé neste lugar. Porque eu estou acalmando a tempestade, estou mudando a sua trajetória a partir
hoje, diz o Senhor. Deus está falando comigo aqui de algumas feridas que foram abertas por palavras. Pessoas que trazem mágoas no seu coração. Pessoas que são machucadas por dentro. E nessa noite Deus quer mudar essa situação. Deus quer cicatrizar essa ferida. Eu queria que você saísse do teu lugar e viesse aqui à frente. Eu vou ministrar uma palavra sobre a tua vida emocional, conjugal e familiar. Agora existe um milagre também que Deus quer fazer aqui nessa noite. E talvez não, é o maior milagre que pode acontecer na vida de um homem e de uma mulher. Talvez você, por alguma razão, ou talvez até por causa de uma palavra, você abandonou o barco, você saiu da igreja, você se desviou, você hoje não faz mais parte de nenhuma igreja, você não serve mais ao Senhor como você servia antes. Ou talvez, quem sabe, você nunca foi evangélico, você nunca fez um sinal com a sua mão, aceitando a Ele como seu único e suficiente Salvador. Mas hoje, com uma palavra, Deus pode mudar toda a história da sua vida. Hoje, com uma palavra, Deus pode mudar a trajetória da sua história. Você sabe que você não era nem para estar vivo mais, mas por causa de uma palavra, Ele guardou a sua vida até o dia de hoje e te trouxe a este lugar para ouvir estas palavras. Tem alguém aqui, ou até mesmo alguém que já está aqui à frente, que gostaria de aceitar a Jesus, que gostaria de entregar a sua vida nas mãos de Jesus? Faça um sinal assim, só para mim te reconhecer. Alguém do meu lado direito gostaria de entregar a sua vida a Jesus? Faça um sinal assim, eu vou orar pela tua vida e pela tua casa. Do meu lado esquerdo, alguém? Amém. Vocês que estão aqui à frente, olhem para mim aqui. Nada acontece por acaso. Independente das marcas que o passado projetou na vida de cada uma de vocês, existe uma marca maior que Deus vai colocar no coração de cada um aqui para garantir um futuro. Porque Deus não está se preocupando com o seu passado. A preocupação de Deus hoje é em dar um futuro promissor, abençoador, curador, transformador para a glória do nome do Senhor Jesus. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, aqui estão homens e mulheres que sentiram, Senhor, no seu coração o chamado específico para estar aqui nessa noite, através do seu Espírito Santo. A tua palavra, Senhor, foi pregada, e a tua própria palavra diz que ela não volta vazia. E eu quero ministrar sobre a vida dos seus filhos e de suas filhas que aqui estão. Toda palavra de maldição nós quebramos agora em nome de Jesus. Toda palavra contrária nós quebramos em nome de Jesus. Feridas, Senhor, que foram abertas, sejam cicatrizadas e esquecidas para a glória do nome do Senhor Jesus. Que os teus milagres, Senhor, como foi ministrado hoje, que aqui pessoas possam se levantar com ministérios de intercessão, louvor profético, apostólico, por que não dizer? Senhor, começa a tratar, começa a curar, começa a renovar, começa a revelar, Senhor, para a glória do teu santo nome. Eu libero uma palavra de vitória, eu libero uma palavra de milagre, eu libero uma palavra de conquista, eu libero uma palavra, Senhor, oh Deus, de cura, seja uma enfermidade física, seja uma enfermidade, Senhor, ou de ordem espiritual, que nesta noite toda cilada do inimigo, todo projeto feito pelo diabo possa ser lançado por terra para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu te repreendo, depressão, nesta noite. Eu te repreendo, maldita doença da depressão. Que os seus filhos sejam livres de vícios, que
que os seus filhos sejam livres para a glória do nome do Senhor Jesus. E que o Senhor, que a Ele pertence a última palavra, possa ministrar melhor ao seu coração, para a glória do Deus Pai. Eu te abençoo e eu te envio, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode aplaudir bem forte a Ele. Se você está aplaudindo ao Eterno, pode fazer isso mais forte, e junto com esse aplauso liberar um brado de vitória. Pode tomar assento, querido. Que Deus abençoe. Apóstolo.